Se você quer saber nossos 5 erros e 5 acertos em Orlando, fique nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Estou fazendo esse fechamento de temporada de viagem que nós fizemos para Orlando, Miami, fomos para a Europa com um navio, fizemos um cruzeiro transatlântico que foi de Miami para Europa. E eu vou fazer esse fechamento de vídeo contando sobre Orlando, nossos 5 erros e 5 acertos que tivemos. Salve grupo, meu nome é Raquel e eu e a Aline a gente adora viajar, a gente faz várias temporadas de viagem e agora a gente deu uma paradinha para fazer o fechamento desse vídeo e lançar a próxima temporada de viagem. Então fica ligado, se você não segue se não nos segue, faz esse favor, segue a gente para você não perder nada dos próximos vídeos e da próxima temporada, que tá muito, muito legal. Vamos começar com os acertos? O primeiro acerto foi ter nos organizado para ficar mais tempo em Orlando. Nós iríamos ficar menos tempo e iria para Miami. Nós decidimos ficar menos tempo em Miami e ficar mais tempo em Orlando para aproveitar. Com isso, nós compramos um ingresso da Universal, que são 14 dias de parque. Na época, o parque Epic não estava pronto, então as opções eram o parque da Universal, o Island of Adventure e o Volcano Bay. Desses 14 dias, que começa a contar no primeiro dia que você vai ao parque, consecutivos, você pode escolher cada dia que parque você quer fazer, o horário você entra dentro do horário de funcionamento, mas entra a hora que quer, sai a hora que quer. Isso, para nós, foi um acerto, porque nos deu muita flexibilidade de poder escolher. Um dia tá mais cansado, um dia quer dormir mais, vai um pouco mais tarde. Então, nós aproveitamos os dias dessa forma. Acabamos, se eu não me engano, dos 14 dias, nós não fomos em 2 dias, 2 ou 1 dia que nós não fomos para o parque. Os demais, nós aproveitamos todos os dias e foi muito legal, a gente aproveitou bastante e dá um pouquinho mais de tranquilidade para fazer os parques. Porque nós fizemos o parque da Disney, por exemplo, um dia só, foi aquela correria para fazer tudo, você quer chegar no horário que abre, quer sair no horário que fecha, quer aproveitar todas as atrações, conhecer tudo, então fica um pouquinho mais cansativo e mais corrido. E com essa opção, nós conseguimos aproveitar bem, olhar as atrações, fazer quantas vezes nós queríamos. Tinha dias que nós fomos só para fazer uma parte específica do parque, depois outro dia só o outro parque, então foi muito bacana. O dia que nós queríamos descansar, nós fomos no Volcano Bay para descansar. Então foi uma decisão assim que nós acertamos bem sobre isso. Sobre esse ingresso do parque, eu pesquisei agora e existe essa opção ainda. Eu não sabia se tinha essa opção ainda com o parque novo, mas tem a opção com o Volcano Bay, sem o Volcano Bay, com os 3 parques, né? Então, o ideal é você dar uma olhada, contratar a gente fechou com uma agência, né, esse pacote de 14 dias, então seria bom você perguntar se tem esse ingresso, claro, dentro da possibilidade que vocês têm. O segundo acerto da nossa viagem foi que a gente escolheu um dia só para fazer os brinquedos de água. Então, como era inverno, nós fomos em dezembro, nós acabamos pegando, não estava tão frio quanto a gente imaginava, então assim, variava o clima, às vezes esfriava à noite, então durante o dia ficava quente, a gente usava camiseta, então nós decidimos um dia para se molhar, tiramos um dia só, então foi uma decisão acertada. Dentro da primeira opção que eu falei para vocês, que dos 14 dias, isso deu uma flexibilidade para gente, de um dia ir só nos brinquedos de água, num dia só fazer montanha-russa, mais radical, outro dia aproveitar outras atividades.
Então, tirar um dia para os brinquedos de água também foi uma decisão que a gente acertou nessa viagem. Outra decisão que nós acertamos na viagem foi separar um dia só para compra, os dias que serão de parque. A gente organizou tudo certinho, as atividades que nós iríamos fazer que eram gratuitas. A gente deixou tudo organizado na viagem para que a gente pudesse aproveitar os dias de parque e fazer os dias de compra também. A quarta decisão que a gente acertou, que a gente fez na viagem e a gente vendo depois, a gente acertou, foi levar os lanches. Nós levamos praticamente todos os dias lanche para os parques. Nós acabamos sim comendo no parque um dia ou outro, mas foi bem pouco, a maioria nós levamos o lanche e para economizar mesmo, e por causa da restrição alimentar, às vezes, na dúvida, a gente se vai encontrar alguma coisa ou não para nós, a gente acaba levando o lanche. Então, foi muito bacana. Quem conhece a gente pessoalmente ou segue a gente mais tempo, sabe? Nós gostamos de viajar, mas a gente economiza bastante. O quinto acerto dessa viagem foram as hospedagens que nós escolhemos. Nós gostamos bastante das hospedagens que nós ficamos. Cada uma, as pessoas nos perguntam qual a gente achou melhor. Nós ficamos em 3 hospedagens diferentes durante essa viagem. E as pessoas perguntam qual a gente recomenda, qual é melhor. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, comentem aqui embaixo, hospedagem em Orlando, que a gente fala um pouquinho mais dos lugares que nós ficamos. E nós gostamos bastante porque um era próximo de alguns pontos, o outro era próximo de outros, então a gente fez o roteiro também da viagem conforme as hospedagens que nós ficávamos. Então um era perto do parque, que a gente conseguia ir a pé, voltar a pé, o outro era mais... Daí eu vou falar um pouquinho mais das hospedagens, da parte que nós não gostamos tanto, mas eu vou falar depois nos erros. Vamos lá, vamos falar dos nossos erros barra perrengue e algumas coisas que a gente faria diferente nessa viagem em Orlando. Então, o primeiro foi a questão de, ao mesmo tempo que nós tivemos experiência com 3 hospedagens diferentes, nós ficamos em 3 hospedagens diferentes, e isso pode ser um erro também, porque essa troca, você acaba perdendo um dia de troca de hospedagem. Você faz o check-out numa hospedagem e você vai para outra hospedagem e tem que esperar para fazer o check-in. Você pode deixar a mala, passear, mas sempre fica aquela questão de tem que sair no horário, deixar a mala no outro lugar. Então, todo esse processo, você acaba perdendo um tempo de viagem e para quem tem o tempo corrido, pode ser ruim. Então, assim, para nós, ok, foi até tranquilo, porque nós tínhamos tempo. Mas não é uma questão que a gente sugere para todo mundo, não é uma questão para todo mundo. Então, do mesmo tempo que nós acertamos a hospedagem, nós erramos por questão de troca, que a gente acabou sim perdendo um tempo entre ali uma hospedagem e outra de troca. Tem a questão positiva, que você conhece lugares diferentes, você consegue se organizar nas suas hospedagens, atividades que você vai fazer perto, principalmente para nós que estávamos sem carro. Então, para a gente facilitou ficar. Porém, a questão da troca, o primeiro hotel para o segundo hotel foi incrível. O pessoal do segundo hotel, nós fizemos o check-out era às 11, e nós chegamos no outro hotel, e já tinha um quarto disponível, eles já liberaram a gente para o check-in. Então, eles foram muito bacanas, e assim que o quarto já liberou, eles já disponibilizaram para nós. E já o terceiro hotel, a gente saiu às 10, se eu não me engano, e o outro check-in era às 4 da tarde. Então, a gente chegou lá, e não liberaram o quarto antes das 4. Então, nós ficamos todo esse tempo aguardando. Claro, eu podia deixar as malas lá,
o dia deixar as malas lá. Mas a gente estava com tempo, a gente precisava resolver algumas coisas, então a gente encaixou essas coisas que a gente precisava resolver naquele dia. Mas, então fica de dica para quem quer fazer uma coisa assim, que esse dia acaba sendo perdido. Ou se você quiser sair cedo de um hotel, deixar as malas para sair para aproveitar, você pode até fazer isso. Mas é uma questão de tempo que você acaba perdendo da sua viagem, que é preciosa, é em dólar. O nosso erro número 2, que não foi um erro, na verdade foi um perrengue, né? Nós acabamos escolhendo, é muito difícil você escolher uma hospedagem, você tem que ler muitos comentários, observar muito. A gente escolheu uma hospedagem, a nossa última hospedagem eu até nem fiz vídeo aqui sobre ela, porque ela era muito próxima, foi a hospedagem mais próxima do parque da Universal que nós tivemos, mas a nossa experiência não foi 100%, assim, não é para todo mundo. Por isso que a gente acabou não colocando aqui como para não ser uma dica para vocês. A hospedagem era perto, mas o quarto não estava limpo, a recepção não foi muito solícita quando a gente chegou. Aconteceram os perrengues, assim, mas foram resolvidos rápido, então eu não vejo como se foi um erro, uma cobrança da hospedagem, mas assim, estragou a fechadura, e aí tem que esperar para a pessoa arrumar, mas isso são coisas que acontecem, mas eu tô contando os perrengues que a gente teve nessa viagem para dizer, olha, não é 100%, uma viagem não é perfeita, então coisas podem acontecer. Por exemplo, nessa hospedagem, a fechadura estragou. Mas ok, acontece, tá tudo bem, tudo certo. Aí, à noite, no meio da noite, disparou o alarme de incêndio. E a gente levantou, tentando descobrir o que era. No final, o alarme simplesmente só disparou só no nosso quarto. Mas o quarto em si, ele não estava limpo. Então, uma coisa assim, essa hospedagem a gente não vai recomendar para vocês. Apesar que, se vocês perguntarem pra gente, vocês ficariam novamente nessa hospedagem? Sim, nós ficaríamos de novo, porque o custo-benefício foi ótimo. Mas a gente conhece alguns dos nossos seguidores, então a gente não recomenda para todos eles. É aquilo que a gente fala. Às vezes, não. A nossa viagem a gente às vezes nem recomenda para as pessoas. A gente está contando uma história, porque não é para todo mundo. Erro número 3. Esquecer capa de chuva. Sim, é importante determinadas épocas do ano e sempre é bom levar uma capa de chuva. Vai que começa a chover bem na fila de uma atração, no meio do parque. Então, gente, não esqueçam capa de chuva, que, se eu não me engano, nós esquecemos um dia a capa de chuva. A nossa sorte é que a gente tem um casaco que ele já é uma capa de chuva, mas é importante levar. Outra coisa que eu, aproveitando para falar, que já estamos fazendo um vídeo de dicas também, né? Capa de chuva para os brinquedos de água, porque muitos lockers são gratuitos nas atrações, mas os brinquedos com água não é gratuito, é pago. Então você coloca a capa de chuva em cima da sua mochila, e aí você consegue ir nas atrações e não precisa pagar o armário. O erro número 4. Nós esquecemos o carregador carregador portátil, no dia do Animal Kingdom. E aí, foi um sufoco, porque nós ficamos com o carregador na fila, carregando. Nem todos os lugares têm carregador, e tem parques que tem uma estrutura para você parar e carregar, mas a gente não queria perder tempo carregando o celular. E eu estava filmando para vocês, por isso que a bateria foi, porque senão, se eu não estivesse filmando, provavelmente
a bateria nem ia acabar. Mas esse foi um erro e a gente aprendeu. Depois nunca mais esquecemos a bateria, o carregador do celular, porque realmente ele é muito prático. Apesar de alguns lugares ter espaço para carregar, você às vezes está na fila, às vezes você quer aproveitar, como no Animal Kingdom a gente não sentou, a gente estava o tempo todo, a gente comia na fila, ia para outra atração, e então isso não cometam esse erro. Quinto erro foi levar uma mochila muito grande no primeiro dia. Nós não sabíamos como era o tamanho dos lockers e o tamanho do locker é pequenininho, não é grande. Então, nós tivemos que tirar as coisas literalmente da mochila e ir encaixando no locker para poder usar o cavalo. A mochila colocar encaixado dentro do locker para poder utilizar o locker gratuito. Então, aprendam com a gente. Mas é isso. A gente escolheu os principais, assim, que são dicas, que ficam de dicas para vocês sobre Orlando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da nossa viagem, nossa experiência em Orlando, pode colocar aqui embaixo. Esses vídeos são com um intuito informativo, de dica, de trocar ideia, não é uma regra, não é uma sugestão, até porque, né, a gente viaja muito economicamente, então não é para todo mundo, mas é uma forma de viajar e a gente gosta de compartilhar nossa experiência para trocar ideias e para mostrar para vocês a nossa experiência de viagem. Mas vocês podem colocar aqui embaixo a experiência de viagem de vocês, se vocês têm alguma outra sugestão de hospedagem, coloca aqui embaixo, ou se vocês já erraram nesses pontos que a gente errou, ou acertou no ponto que a gente acertou, comenta ali aqui embaixo que vai ser muito legal receber mensagem de vocês. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, nos vemos pelo mundo, um beijo, tchau!